Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, Esté. Aleluia. Janiele, boa tarde, lindona. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A paz do Senhor para todas, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Continua sendo Deus, né? Independente do que eu passe, do que eu seja, do que eu faça, se eu acredite ou não, Deus é Deus, né? Sobretudo Ele é Deus, né? Agora o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, né? Ele arma cilada, tenta nos devorar, como diz a palavra de Deus, né? Se não for o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivo, né? Mas a gente tem o Espírito Santo, como lá em Pedro, né? Fala, se eu não me engano é Pedro 5:8, fala que o inimigo, o diabo, ele anda bramando como um leão, tentando nos tragar, tentando nos devorar, tentando destruir. Aleluia. Como a própria Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E ele veio com esse intuito de fazer isso. Ele tem muita raiva do ser humano, ódio do ser humano, do homem. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não quer dizer o mundo globo, não quer dizer do ser humano. Deus amou o ser humano de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, o Filho único, né? E por isso que Satanás tem tanto da raiva de nós, né? E nos ataca. Sabe por quê? Porque mesmo falho, mesmo pequeno, mesmo pecador, né? Mas nós temos ainda uma chance de estar com Deus, de se aproximar de Deus, né? Porque mesmo errando, a gente quando chega diante de Deus e se arrepende, como a própria Bíblia diz assim, filhinho, não pequeis, mas se pecares, tu tens um advogado com Deus para te defender, né? Jesus já está à destra do Senhor, já está à destra de Deus, já está do lado do Senhor, do Pai, do Criador, né? Para nos defender quando a gente erra. Sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos falhos, porque nós somos pequenos, somos carnais. E Ele perdoa quando a gente se arrepende de coração, né? Aí o inimigo tem raiva. Por quê? Porque para ele está perdido, para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais solução, né? Para Satanás não tem mais salvação, mas para todos aqueles que chegares ao Senhor, como ele diz assim, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos que vierem a mim, ele diz, venham todos a mim. Todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão desanimados, todos que estão enfermos, todos que estão cansados na caminhada, venham a mim, né? Jesus chama para ir até Ele. Porque aí Satanás fica indignado, porque nós somos criatura, feitura do Senhor, criada à imagem do Senhor. E somos povo separado, como a Bíblia diz, somos sacerdote de Deus, povo santo, né? Especial, né? E que estamos preparando, nos esforçando, né? Como ele diz, esforça-te, né? Para estar com Ele eternamente.
E próprio Satanás não tem mais jeito para ele. Aí ele fica doente, procurando brecha para entrar, para destruir, para desanimar, para tirar o foco, né? Mas se nós viemos segurar nessa esperança que é Cristo Jesus, nessa promessa que Jesus fez, né? Eu estava cantando no início assim: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus; mas se não der, continua sendo Deus. E o foco de Satanás é tirar isso da nossa boca, né? De engrandecer o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, independente da situação que nós estivermos, né? Mesmo porque se a gente passa por muitas coisas aqui nessa terra, não é que é Deus que seja culpado. A Bíblia diz que se queixa o homem, né? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? E muitas coisas que nós atraímos para nós é o nosso pecado mesmo. Aquilo que a gente comete, aquilo que a gente busca, as nossas escolhas, né? E a gente paga um preço alto muitas das vezes por causa disso. De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Mas eu estava vendo um vídeo agora há pouco, uma mensagem, né? Não sei se é verídico, mas acredito que sim. E dava um noticiário, né? Que uma pessoa dominada, né, pelo inimigo, cabeça perturbada, entra na igreja Assembleia de Deus e tira a mãe desse jovem, né? Tira a vida da mãe desse jovem que canta essa música, né? Que canta esse louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Já imaginou? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? E ele louvando esse hino, ele fazendo imagem, fazendo vídeo, mostrando a mãe dele. Eu estava vendo. E nesta manhã, Satanás envia um dos dele, né? Para atacar aquela igreja, e a sua mãe foi brutalmente espancada, né? E veio a óbito. E eu fiquei imaginando, Jesus, como é triste, né? A gente às vezes fala, prega, canta algo, e muitas das vezes nós somos provados com aquilo, né? Porque agora ele vai continuar cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? Glória a Jesus. Deus permitiu, só Ele sabe o porquê, né? Mas nós não estamos isentos de não passar por essas coisas. A Bíblia diz o seguinte: aquilo que está sujeito o ímpio passar, o justo também está sujeito a passar, né? Nós temos aqui, somos do mesmo tamanho e vivemos na terra, né? Enquanto a gente viver aqui, nós somos pessoas que estamos sujeitas a passar por enfermidade, por assalto, por acidente, por qualquer coisa, assim, né? Glória a Deus que Deus tem nos guardado, tem nos protegido. Mas se acontecer, não é porque ele quis. Ele até permite. Ele sabe o porquê, né? Mas a gente precisa também, como diz a Bíblia, ser uma pessoa, ser vigilante, ser cuidadoso, né? Ter cuidado com onde anda, com quem anda. Até mesmo muitas das vezes a gente deixa as coisas muito à vontade. Às vezes eu fico pensando, né? Que outro dia eu precisei ser assaltada, né? Precisei ficar sem meu celular para abrir mais a minha mente, né? Deus permitiu que aquilo ali acontecesse. Claudinha, meu amor, te amo. Precisou acontecer que Deus permitisse aquilo para que eu abrisse meus olhos, né? Eu tinha mania de toda vez, eu confiava porque estava dentro do ônibus, e eu pegava e ficava com o celular na mão, né? Vendo algumas mensagens, né? Às vezes falando com alguém, mas com o celular na mão. E um certo dia eu vinha com o Marcelo e o celular na minha mão, né? Ali no centro de João Pessoa. Por o ônibus ser um pouco alto, achei que não tinha perigo, né? E eu fiquei, Marcelo do meu lado direito e do lado eu da janela. De repente, chega um moço armado, né? E coloca aquela faca em cima ali, assim, apontando para mim, e a janela do ônibus estava aberta. Eu fiquei apavorada, né?
E ele pedia o celular o tempo todo e eu poderia, né, ter corrido, alguma coisa assim, mas eu não tive ação. A minha ação foi de entregar o celular. Entreguei o celular para ele, ele foi embora. Mas ali, a partir dali, eu despertei. Que eu não deveria, que eu já estava correndo esse risco já fazia tempo, né? Meu esposo já tinha falado que não era certo, e quando fosse usar o telefone dentro do ônibus, fechasse a janela. Mas eu perdi a noção, né? Fiquei embelezada vendo as coisas e vi a janela aberta, não me incomodei, né? Então Deus permitiu para que aquilo ali viesse despertar e não acontecer mais. Aí agora já tenho cuidado, venho com meu celular, né? Fecho a janela e quando eu quero ver alguma mensagem, eu já fecho a janela e coloco novamente, não fico com ele na mão, né? Porque muitas da gente é necessário atender um telefonema ou ver uma mensagem de alguém, mas aí eu já tive esse cuidado. Até no carro agora eu tenho mais cuidado de andar com o celular dentro da bolsa e a bolsa no outro canto, não deixar no colo, né? Mas aí Deus permite que isso aconteça, né? Mas aí eu fiquei imaginando nesse jovem. E eu fiquei pensando, matutando nesse jovem, né? Por ele cantar esse hino e justamente ele ser provado dessa maneira, né? Uma mulher já de idade, né? Parece que era 80 e poucos anos, eu não lembro. Era 76 anos, um negócio assim. Pastora, né? Mas o diabo, ele é sagaz. Ele arma a cilada dele, né? Para pegar o ser humano, né? A Bíblia diz que o nosso laço foi quebrado, né? Mas não existem laços que a gente precisa ter vigilância, né? Louvado seja Deus. Mas eu estava nesta manhã trazendo uma mensagem, né? E é totalmente diferente do que eu estava falando aqui, da mensagem que eu estava trazendo, né? Que fala sobre a pesca maravilhosa, né? Fica lá no livro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos ver? Aleluias. Glória a Jesus. Lucas capítulo 5, né? As coisas acontecem muitas das vezes porque nós não, né, vigiamos muitas das vezes, né? Eu não sei no caso dessa pessoa, não sei como foi, né? Mas muitas das vezes, irmãos, a gente vacila. A gente vacila, né? E outro dia aconteceu de eu ficar, eu gosto de ficar aqui no meu quarto, quando eu não estou assistindo alguma coisa, estou lendo, né? Estou louvando, eu gosto de louvar. E aconteceu de eu aqui mesmo, do jeito que eu estava, fechei a porta do quarto, me tranquei e fui dormir. Marcelo gosta de ficar assistindo na sala. E ele estava lá assistindo, lá mesmo ele dormiu. A noite todinha com a porta aberta. A noite toda com a porta aberta. Acordei de manhã, estava lá a porta aberta, ele dormindo, televisão ligado, né? E o portão da frente também aberto. Só escorado, né? Mas não tinha chave. Mas eu vi o quanto o nosso Deus guardou a nossa vida durante aquela noite. Eu até brinquei com ele, disse, já não se faz ladrão como antigamente, né? Ele disse, rapaz, não brinque, isso foi Deus que protegeu, com certeza, foi Deus que guardou, foi Deus que protegeu, foi Deus que deu o livramento, né? Mas que a gente venha vigiar sempre, né? Tá no canto, ter sempre cautela, né? Ter cuidado com as portas, ter cuidado quando sai, quando volta de casa, observar bem. E a mensagem que eu trazia nesta manhã falava da pesca maravilhosa, né? Acho que as irmãs já conhecem, já sabem, que fala sobre, né, os irmãos, nossos irmãos, os discípulos de Jesus, né? Tinha acabado de sair do mar, tinha passado a noite pescando, estava na beira da praia quando Jesus se aproxima, né? Vê que ele estava lavando as redes, né? E ele pede para Pedro. Jesus diz assim, eu vou ler, que é para a gente entender melhor. Diz assim, e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja bem, Jesus se aproximava, Jesus vinha com a multidão.
E a multidão apertava ele para ouvir a palavra. Apertava ele para ouvir a palavra, né? E ele chegando ali na praia desse lago, ele viu que os discípulos tinham acabado de chegar de uma pescaria, estavam lavando as redes, né? E ele chega para Pedro e diz assim, para o barco que é de Pedro, e diz assim: afaste-se um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E eu fiquei ali imaginando nesta manhã, e eu fiquei pensando, digo, Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Porque hoje tem muita facilidade de se ouvir a palavra de Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus através do rádio, você ouve. Através da TV, você ouve, né? Em cada esquina praticamente tem uma igreja. Você querendo ouvir, você ouve, né? No seu celular, você pode ouvir, né? Muita facilidade. Você não ouve a palavra de Deus, você não se alimenta se não quiser. Mas hoje a gente não vê as pessoas tudo fastiosas, né? Com fastio de ouvir a palavra, não querem mais ouvir a palavra de Deus, né? A gente vê aqui que multidões apertavam ele para ouvir, para aprender algo da parte de Deus, para ouvir, como diz aqui, para ouvir a palavra de Deus. E as pessoas ficavam atentas, não era multidão, se fala, não é de 2 nem 3 pessoas, não, era 200, 300 pessoas ou mais, né? E teve ocasião que foram 5.000 pessoas que o Senhor alimentou, né? Na multiplicação dos pães. E a gente vê que multidões andavam com Jesus e apertavam ele para ouvir, para aprender. E todos queriam comer um pouquinho, todos queriam aprender um pouquinho, né? E hoje a gente vê a dificuldade. Muita da gente vai para a igreja, a gente conta os irmãos que estão ali, que não tem sede, não tem fome de ouvir a palavra, né? Outra coisa que me chama a atenção, que ele diz assim: afaste esse barco da praia, da terra, né? Quando ele diz aqui, afaste-se um pouco da terra. A gente precisa se afastar um pouco da terra e se ligar mais no céu, através da palavra de Deus, né? Se ligar mais no céu e se afastando das coisas daqui, né? A gente vê que Jesus afastou e disse que sentou-se no barco e começou a ensinar. Veja bem, ele se afastou um pouco e começou a ensinar do barco a multidão. E ele, de lá do barco, ele não tinha microfone. De lá do barco ele falava assim, não tinha caixa de amplificada, não tinha som, não falava gritando, não, se esgoelando, não. Ele pregava a palavra e as pessoas ouviam com atenção. As pessoas prestavam atenção para aprender porque tinha fome de Deus, né? Hoje nós vamos para a igreja. Muitas das vezes a igreja está cheia de caixas de um lado a outro e o pastor falando através de um microfone. E se você não prestar atenção, você ainda não ouve, porque o pessoal ainda conversa, tira sua atenção. Crianças brincam, barulho de um lado, barulho de outro, e você não ouve, né? Mas dentro da igreja, muitas das vezes, você conta as pessoas que estão ali para ouvir. Mas a gente vê aqui o quanto as pessoas tinham sede de Deus e acompanhava, ia multidões se apertando atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus, né? Naquela época a gente via quantas pessoas tinham interesse de aprender mais, de se encher de Deus, de se aproximar de Deus, de ter uma experiência com o Senhor. E hoje a gente não vê isso. E é bem que a Bíblia diz, né? Que no final dos tempos, muitos se apostatarão da fé. Se apostatarão, se afastarão da palavra, da presença de Deus, né? Hoje a gente vê as pessoas já não tem mais essa sede que tinham antigamente, né? A gente vai para a igreja e fica observando o pastor ali, às vezes, no microfone, ainda fala alto e as pessoas muitas das vezes ainda nem entendem a palavra, sabe por quê? Porque não estão prestando atenção. Aqui a gente via o quanto eles queriam ouvir, e ele via, e Jesus lá dentro do barco, e ele lá na beira da praia. E eles ouviam, e eles aprendiam tudo que Jesus queria ensinar. Amém? Então, esta palavra que eu gostaria de deixar, apesar da palavra ser, pela manhã que eu trouxe ela toda, né? Eu estou deixando só uma palhinha, só para a gente mastigar um pouquinho, para a gente saborear um pouquinho a palavra de Deus e buscar mais em aprender na palavra, porque a nossa fé depende dela,
Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra do Senhor Jesus. A nossa fé vem através da palavra, né? E muitas da gente deixa de ouvir. E essa palavra que dá vida, essa palavra que alimenta, essa palavra que sara, que restaura, que transforma, né? Esta palavra que faz, aleluia, a diferença, né? A gente vê através dessa palavra, eu parando para pensar direitinho, na Bíblia uma história de um homem que estava com o seu servo doente. E ele manda um outro servo buscar a Jesus para curar o que estava enfermo, né? E ele diz que quando Jesus ia se aproximando da casa dele, a Bíblia diz, que ele diz assim: Mestre, não precisa vir até a minha casa porque eu não sou digno de te receber. Manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Tá vendo? E Jesus, do jeito que ele falou, Jesus ordenou a palavra e o servo foi curado, né? Esta palavra que Jesus nos ensina, que a gente tem que buscar, é a palavra que cura, que traz vida nova, né? Transforma o ser humano, não é verdade? Então a gente precisa ter sede de ouvir esta palavra. Às vezes não temos tempo de ler. Assim, tem pessoas que saem para trabalhar, volta tarde, muitas das vezes chega cansado. Mas o Senhor, nós temos um livre, né, arbítrio, a gente pode ler. Antigamente era os sacerdotes que lia, que abria para nós, mas nós temos em cada casa, eu acredito que tem a palavra de Deus, né? E nós podemos ouvir, podemos ler, podemos entender, podemos nos alimentar todos os dias. Del, Pai do Senhor, lindona. Oi. Não, é para buscar o cartão do mamãe que chegou. Aleluia, glória a Jesus. Então, esta palavra que eu deixo para você nesta tarde. Busque ouvir mais a palavra de Deus, se alimentar. Nós vamos precisar muito desta palavra. Nós já precisamos e vamos precisar mais. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o cerco vai se fechando. Mas nós vamos precisar estar alimentados desta palavra. Outro dia eu vi um testemunho. Tem um país aí que esta palavra não pode circular no país. E se as pessoas quiserem se alimentar? Às vezes tem pessoas que rasgam um pedacinho, um versículo assim, ó, escondido, e passam de um para outro para sair lendo. Enquanto nós aqui temos essa fartura, né? Então vamos buscar ouvir, aprender mais, se alimentar na palavra de Deus. Porque esta palavra é que nos manter em pé. E vai nos manter firme. Se a gente começar a se interessar em ler mais, em se alimentar mais nesta palavra, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua saúde. Que Deus abençoe a cada um que participou, que assistiu, que esteve presente, os que vão ver depois. Que Deus abençoe. E se você puder compartilhar com outras pessoas este vídeo, compartilhe, porque muitas vezes tem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e não tem condições de ir para a igreja. E estes vídeos chega, às vezes, muitas das vezes, numa boa hora, né? Às vezes o Senhor me inquieta para trazer, como outras, para fazer esse tipo de vídeo, trazendo a mensagem de Deus, né? E já tem endereço certo para esses vídeos chegar. Mas depende de você, depende de mim, né? Então é esta palavra que eu deixo. Vamos buscar mais aprender, ouvir a voz do Senhor, né? É para nosso bem, é para a nossa saúde espiritual, tá? Que Deus abençoe a todos. Cheiro, né? Cheiro para cada um de vocês, tá bom? Paz do Senhor. Obrigada.